Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Lins, para quem não me conhece, e hoje eu vou contar para vocês como que eu mudei a minha vida através dos estudos. Fui de operadora de telemarketing aprovada em 2 concursos públicos da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de investigador e também de agente policial. Bom, esse vídeo aqui, ele tem um significado especial para mim. Por quê? Durante a minha trajetória de estudos, eu sempre vinha aqui no YouTube e eu adorava ver os depoimentos, principalmente de pessoas que eu me identificava com a história delas, que passaram por algumas dificuldades semelhantes às minhas, né? Que vieram de origem parecida com a minha e mesmo assim elas chegaram lá. Então, eu espero que eu consiga também ajudar você nessa trajetória a manter essa chama no seu coração em busca do seu sonho acesa. Bom, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho longo, eu acredito, tá? Que eu vou contar toda a minha história, a minha narrativa de estudos, mas depois eu vou fazer outro falando da metodologia dos cursinhos e tudo mais, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, já segue esse canal, tá? Pra você ficar acompanhando tudo de pertinho. Então, gente, a minha primeira dificuldade começou quando eu terminei a escola. Para contextualizar aqui vocês, a minha mãe tem um estudo até o ensino médio e trabalhava como cabeleireira, né, fazendo cabelo em casa mesmo. O meu pai até então tinha apenas o ensino fundamental e trabalhava como porteiro. E na minha família, no geral, não tinha aquele tio que é o médico, o outro primo que é empreendedor, que se deu bem na vida, não tinha. Então, assim, eu não sabia nem o que fazer quando eu terminei o ensino médio, totalmente perdida. Porém, a minha mãe sempre falou que eu tinha que fazer faculdade. Inclusive, isso de cara já foi uma grande questão aqui dentro de casa, até motivo de discussão. Por quê? A minha mãe falava que eu tinha que fazer uma faculdade, não importava do que, mas teria que fazer. E o meu pai já falou que não, que isso não era para mim, que não tinha dinheiro para isso, que eu tinha que começar logo a trabalhar, né, para ajudar dentro de casa. E aí eles ficaram nessa discussão, eu ali no meio sem entender nada. Por fim, como eu terminei a escola e eu tinha apenas 17 anos, eu fiquei mais ou menos 6 meses ali sem conseguir trabalho e também sem ter o que fazer. A única coisa que eu fazia da minha vida, né, praticamente era ir para academia e ficava lá horas e horas. Então, o que eu resolvi fazer? Quando eu completei de fato, no meio do ano ali, 18 anos, educação física. E também consegui meu primeiro emprego, que foi graças a uma amiga da minha mãe que me indicou no trabalho de telemarketing. E foi assim, graças ao telemarketing, que eu tive a oportunidade de iniciar a minha faculdade. Comecei a fazer a faculdade, né? E ali foi onde minha mente começou a expandir, né? Para as possibilidades de trabalho e tudo mais. Porque no primeiro momento, né, como também a academia que eu frequentava era aqui do bairro, o meu objetivo era dar aula ali, sabe, como instrutora, era esse. Porém, comecei ali na faculdade e tal, e começou a vir novas ideias, novas possibilidades, e o meu sonho passou a ser personal trainer. Eu queria ser personal da aula particular, né, para os alunos ali instruindo. Só que para isso eu precisava entrar numa academia boa, em que os alunos tivessem condição de pagar aula particular. E esse se tornou meu novo objetivo. Tinha 2 academias que eu sabia que era de rede, que era para pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, e eu mandei currículo para as 2. Uma delas me chamou. E aí eu fui toda empolgada, toda feliz fazer a entrevista. Cheguei lá, fiz uma provinha, passei na provinha, conversei com a coordenadora e ela falou que a vaga era para um horário que não era compatível com a minha faculdade. E eu falei, não, eu troco. Ela falou, não, a gente não pede para as pessoas trocar, porque muitas vezes a pessoa não passa da experiência de 45 dias e a gente acaba prejudicando a pessoa. Então, não, mas eu gostei de você, você passou na prova, eu vou jogar o seu currículo na rede. Se tiver alguma unidade que esteja precisando, eles vão te chamar. E assim, gente, a unidade que eu fui fazer, né, ali a entrevista, era dentro de um prédio corporativo e ficava 2 horas de casa. Eu tinha que fazer várias baldeações de metrô para chegar lá, mas mesmo assim eu queria muito. E aí eu saí de lá arrasada. Assim que eu saí de lá, eu
despenquei de chorar, porque pra mim tinha acabado as minhas esperanças ali, né? Embora ela tivesse falado aquilo, eu achei que era conversa. E pra completar, além de tudo isso, eu estava desempregada. E a cereja do bolo, gente, eu não tinha como continuar a faculdade. Eu tava no último ano e não tinha de onde tirar dinheiro pra pagar. E aí eu precisei fazer o quê pra continuar e terminar a faculdade no último ano? Eu precisei fazer o FIES, para quem não sabe, é um financiamento estudantil. Recorri a ele, consegui a aprovação, na época precisava de fiador. Meu tio me ajudou com isso. Muito obrigada, tio, se um dia você assistir esse vídeo. E consegui continuar a faculdade. Passou mais ou menos ali um mês, eu recebi uma ligação dessa mesma academia, só que era para outra unidade. Ou seja, aquela coordenadora não tinha mentido para mim, não era papo. E aí, do dia que eu recebi a ligação perguntando se eu ainda queria fazer entrevista, que era para outra unidade, e era uma unidade que era aberta ao público, não era somente o pessoal do prédio, como era a primeira. Eu falei, claro, claro que eu quero. E aí, gente, sem saber, eu comecei a usar a lei da atração. Por quê? Eu já tinha ido naquela primeira e eu vi como que era o uniforme dos professores, né? E eu comecei a me imaginar com aquele uniforme. Ficava me imaginando com aquele uniforme e tal, vestida. Comecei a me imaginar contando para as pessoas, tipo, num diálogo, alguém me perguntando, onde você trabalha? Aí eu me imaginava respondendo, eu trabalho na academia tal. E aí fui lá fazer a entrevista. Chegou lá. Gente, é nessas horas que eu falo que Deus não brinca em serviço. Para começar, a unidade era muito mais próxima de casa porque ela ficava no centro. Então era uma linha só de metrô, era muito fácil chegar lá. Além disso, minha gente, eu nunca tinha entrado numa academia daquela. Eu não lembro agora exatamente quantos andares tinha, mas era pelo menos 5 andares. 5 andares de academia e ela ficava num prédio histórico. Gente, era a coisa mais linda aquela academia. Eu amava. Nossa, eu fiquei encantada com aquele lugar. Eu falei, meu Deus, eu quero muito passar. E aí sentei ali com o coordenador, conversei com ele, não precisei fazer a provinha de novo, porque já tinha anexado lá, né, no sistema deles. E passei. Nossa, pense numa pessoa que ficou feliz. Essa pessoa sou eu. E aí deu tudo certo. E eu fui muito feliz naquele lugar. Trabalhei muito, fazia tudo ali com muito amor, com muita dedicação, porque eu falava, nossa, aqui vai dar tudo certo, eu vou sair, já vou pegar meus alunos de personal, vou fazer minha carreira, meu nome aqui. E eu aprendi muito lá, porque eles realmente eram muito rígidos, eles davam feedback a cada 2 semanas para os estagiários, individual, tinha que participar de treinamento, sabe, mais ou menos a cada 3 meses, e eles corrigiam tudo. Nossa, foi muito bom pra mim. Aí acabou, né, aquele meu último ano na faculdade. Chegou a hora de sentar com o meu coordenador e ver se eu ia ser efetivada ou não. Ufa, fui efetivada. E logo de cara já saí com 2 alunos de personal, né, que eu saí falando pra todo mundo que tava formada. Até precisei pegar o uniforme de personal emprestado com uma outra colega. E tava tudo indo muito bem. Pois bem, trocou o coordenador. Chegou um coordenador novo, que nem era da nossa unidade. Chegou. E simplesmente, minha gente, ele me mandou embora. Simples assim. E mais uma vez, chorei. Até ali no momento, perguntei pra ele, nossa, mas por que eu acabei de ser efetivado? Eu trabalho aqui há 1 ano. Qual a justificativa? Enfim, gente, não tinha. Na época, eu até fiz um post no Facebook me despedindo dos alunos. E o pessoal também, tudo falando que era injustificável aquilo. Nossa, teve um monte de comentário. Mas, enfim. Mais uma vez, eu lá, né? Meu Deus, e agora o que eu faço? Não tinha o que fazer, vamos mandar currículo. Mandei currículo e é aí que vai iniciar a história real do mundo dos concursos, minha gente. Porque comecei a mandar currículo, fui trabalhar numa academia que o horário era melhor, a localização era melhor ainda para mim e era também um público com poder aquisitivo para contratar personal. Então, assim, deu certo. E foi coisa assim de tipo 1 mês eu já tava nessa outra academia. E era aí que eu tinha que estar. Eu estava no lugar certo, na hora certa, para conhecer as pessoas certas.
Gente, nada é por acaso. Comecei a trabalhar nessa academia, graças a tudo que eu aprendi naquela outra, rapidamente consegui me estabilizar como personal, até minha carteira de alunos. E nisso, uma das minhas alunas era fiscal da Receita Federal. Vocês estão entendendo? E ela começou a falar pra mim, estuda pra concurso, você é nova, não sei o quê. Só que assim, gente, na minha cabeça, eu ainda tava muito buscando o que vibrava o meu coração. Então assim, por mais que fosse um salário maravilhoso, eu nem olhava pra isso. Ela falava e eu, tipo, não, chato, tem que ficar lá, né, tal. Nossa, trabalho, não gostei. Mas ela ficava lá na minha orelhinha, tal. E nisso também, eu comecei a dar aula pra uma outra, que é uma pessoa que lá na frente eu vou falar dela. Vou identificar ela aqui como advogada. Ela era da área privada, mas entre as nossas conversas vai e vem, ela me falou que um dos arrependimentos da vida dela, embora ela estivesse super bem estruturada, uma mulher que, gente, fantástica. Tinha o próprio escritório dela de advocacia, a casa, o apartamento dela próprio, fazia viagens para fora, e ela falou que uma das únicas coisas que ela se arrepende de não ter realizado na vida dela era ter parado os estudos dela para se tornar juíza. E aí, ó, cada vez mais as ideias entrando na minha cabeça de concurso. E minha mãe falando, faz concurso pra escola. E aí, mais uma pessoa importante chega lá, já era um aluno de longa data da academia. Um belo dia, o meu colega, que era personal dele, não pôde dar aula para ele, pediu para eu substituir, e eu fui substituir. E ali naquela conversa, né, você vai arrumando os aparelhos, vai conversando, vai instruindo, ele falou, por que você não estuda pra Polícia Civil? Ele era delegado, tá? Só pra vocês entenderem. Aí eu falei, Polícia Civil? Eu falei, nossa, gente, presta atenção no que eu falei. Eu falei, nossa, mas isso não é coisa de homem, não? Gente do céu. Fala sério que eu falei isso? Nossa, nem eu acredito. Eu quero cancelar o meu eu do passado, por favor. E aí, ele falou, claro que não. Claro que não, que ele era todo marrento. Claro que não. Inclusive, a minha irmã tá? Aí eu falei, deve fazer alguma coisa bem assim, alguma coisa administrativa. Eu falei, ela é o que? Administrativa? Ele, não, né? Não. Falou, ela é investigadora, você também pode ser, serve qualquer formação. Aí eu falei, interessante. Isso parece ser mais na minha cara, porque gosto de, né, sou mais assim da atividade, não gosto de ficar ali quietinha na minha. Embora, deixe isso para um outro assunto, mas sim, tem funções que você fica mais ali na sua quietinha, tá? Não é todo mundo que vai ali, né, pra linha de frente e tudo mais, mas, enfim, era a visão que eu tinha naquele momento. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. E assim, na minha carreira de personal, tava legal, tá? Tanto que eu consegui conquistar o meu primeiro carrinho ali. Consegui fazer minha primeira viagem de avião, nunca tinha andado de avião até então. Só fui conseguir depois, de formada, Só que, gente, era muito doido, porque assim, às vezes eu tava haha, vários alunos, e do nada acontecia problema na vida de todo mundo, e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas esse mês? Não vai fechar. Mas assim, Deus nunca me desamparou, saía aluno, entrava outro, eu nunca cheguei a passar perrengue de realmente, sabe, não ter como pagar os meus boletos. Dava um susto, mas tudo se resolvia. Enfim, isso estava me incomodando. E o concurso tinha o quê? Oferecia o quê de diferente disso? A estabilidade. E aí, comecei a pesquisar na internet, mulheres na Polícia Civil. E, gente, simplesmente, nossa, na hora que eu vi a foto daquelas mulheres, aquele distintivo, armado, eu falei, meu Deus, existem essas mulheres? Falei, uau, é isso que eu quero ser. E aí, era a época ainda que passava muito aqueles programas, sabe, pra acompanhar os policiais nas operações. Eu assistia demais aquilo. Nossa, aquilo ali também era um combustível pra mim. Eu vibrava assistindo aquilo. E aí fui procurar um cursinho, né?
Na época era tudo muito ainda do presencial, meu concurso é de 2017, e optei por fazer um que é bem famoso aqui no estado de São Paulo. Ele só trabalha com a polícia, um preparatório para a Polícia Civil, e foi lá que eu fui fazer. E aí eu dei uma sumida da academia, né? Porque eu estava indo todos os dias pro cursinho, de segunda a sexta. E aí, esse meu colega, né, que era o personal desse delegado, veio me perguntar: o que tá acontecendo? Que você não tá vindo pra cá à noite? Aconteceu alguma coisa, tal? Aí eu falei pra ele: ó, eu vou te contar, mas você não conta pra ninguém, tá? E por quê, gente? Porque eu falei: bom, se eu não passar, eu não passo vergonha, né? Esperta, o negócio é não sair feio na foto. Aí eu contei pra ele, falei, olha, eu tô estudando pra polícia. Só que assim, gente, eu tava fazendo meu primeiro cursinho aí. Vocês sabem, fazer um cursinho de quem tá aí na caminhada, de um cursinho de 3 meses, e falar que vai ser aprovado, tem uma linha bem grande entre uma coisa e outra, né? Aí ele falou, ah, é? Não, beleza, beleza. Passou ali uns dias, quando eu chego, aí eu dou de cara com esse, né, que era delegado. Ele vira pra mim e fala, ah, descobri que você tá estudando. Que legal. É, da hora, não sei o que. Aí eu falei, puta merda. Putz. Falei, nossa, gente, agora eu vou ter que passar, né? Senão vai ficar feio pra mim. Mas foi mais ou menos isso, gente. Eu falei, nossa, porque eu sou muito orgulhosa. Eu sou muito orgulhosa, gente. Então eu falei assim, nossa, se eu não passar, né? A pessoa vai falar que eu não sou incapaz. E aí juntou tudo. Que eu já estava acompanhando, vendo como que era ali, né, aquelas coisas que passavam, né, na TV, nesses programas. A mulherada que eu via nas fotos e eu achava a coisa mais linda do mundo, né? Estar numa profissão daquela. Juntou tudo e se tornou o meu grande objetivo de vida. E aí, mergulhei de cabeça nos estudos. Me dediquei demais, gente. Durante a preparação, assim, no geral, né? Ainda não tinha previsão de edital nem nada. Aí eu fui fazendo o cursinho, aí no período da noite. Estudava um pouco em casa, né? Mas aí vem a grande virada aí também. Finalmente saiu o edital, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Depois que eu tinha iniciado os estudos, saiu o edital. E aí, eu simplesmente tive a coragem. Hoje eu olho e falo, nossa, como eu fui corajosa. Porque simplesmente eu joguei tudo pro ar. Larguei meus alunos, mesmo tendo uma carteira legal de personal. A única coisa que eu tinha conquistado mais, assim, de bem material, que era o carro, eu vendi. E mergulhei de cabeça. Eu colocava o despertador para tocar às 5 horas da manhã para iniciar os estudos. Não teve um único dia até a prova que eu não acordei às 5 horas da manhã e levantei e fui estudar. Que eu fiquei enrolando até 7, 8, dormindo. Não. Gente, eu não sei nem explicar de onde eu tirei tanta determinação, tanta força. É algo assim que só um sonho de verdade faz a gente se mover dessa forma. Estudava, começava ali cedinho, né? Por volta desses horários que eu falei, e até umas 9 da noite dormia. Parei de treinar, não saía pra nada, realmente vivi pros estudos. E no fim, né, resumidamente, deu tudo certo. Legal contar aqui ainda alguns detalhes, alguns resquícios, né, da minha história, porque comecei, né, a mergulhar, passei na primeira fase, passei na segunda, e aí veio a terceira pro cargo de investigador, tá, que tem essas fases, e a terceira era a fase oral. E assim, a calça que eu fui fazer, porque eu não tinha roupa social, quem comprou pra mim a minha calça pra eu fazer foi minha tia. A camisa que eu fui fazer, eu já não tava dando aula, mas a gente mantinha contato. Aquela minha aluna lá, advogada, que queria estudar para juiz e tal, ela que me emprestou uma camisa social dela. Lindíssima camisa, inclusive. Muito obrigada também, se um dia você assistir esse vídeo, para eu ir fazer a prova oral. E além disso, acabou ali as fases, né? Acabou.
Passei em tudo com muito êxito, gosto de falar aqui, inclusive as notas para vocês verem como vale a pena. Nos 2 cargos eu acabei passando a primeira chamada no cargo de agente policial de 80 questões, eu fiz 66 pontos. No cargo de investigador de polícia, na primeira fase eu fiz 81, a segunda eu não lembro exatamente, mas foi 70 e alguma coisa, não lembro. E a fase oral eu finalizei com 91 pontos. E acabou, né, esse percurso aí das fases, e aí veio a época de chamar, e nada de chamar. E eu já não tinha de onde tirar dinheiro, o dinheiro do carro já tinha acabado, e como falei pra vocês, né, a condição em casa era complicada financeiramente, e aí que o telemarketing volta pra minha vida. E isso também é algo que eu tenho muito orgulho de mim. Por quê? Eu simplesmente comecei a mandar currículos para as academias, deu mais ou menos umas 2 semanas, ninguém tinha me chamado. Fui e mandei para o telemarketing. Na mesma semana me chamaram. Gente, sem orgulho nenhum. Não, e daí que eu tô aprovada em 2 concursos, e daí que eu tenho nível superior, e daí que eu já fui personal das boas, que não precisava nem trabalhar mais pra sala. Aí, foi aqui que abriu a porta, é aqui que eu vou. E fui, trabalhei, honrei aquele trabalho, tá? Fiquei poucos meses, porque logo na sequência já chamou a convocação, passou mais ou menos de 3 meses, chamou, e nesse período eu já estava fazendo a seletiva em uma outra academia paralelamente. E muito interessante dizer que no dia que eu fui avisar ali meus supervisores, né, que eu iria sair, eles perguntaram, obviamente, por quê. Eu falei, olha, eu vou sair porque eu fui aprovada no concurso. Eles, bom, não sei o que. Eu fui e falei, gente, a cara deles, eles ficaram, tipo, muito uau. Porque eu simplesmente não falava para as pessoas, tratava todo mundo muito bem, tá? De igual para igual, porque para mim todo mundo é igual. Fiz amizades ali e eles falaram para mim, eles sabia que a gente falava de você, que você era diferente. Você fala bem, você chega no horário, é educada. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que não importa onde você esteja, dê o seu melhor sempre, todos os dias. E aqui eu também quero aproveitar essa história e fazer alguns adendos, tá? Por quê? Cuidado também com as pessoas que vocês escutam relacionado aos sonhos de vocês. Porque durante esse período, né, que eu estava como personal na academia, tinha uma professora que, inclusive, ela é uma excelente profissional. E muitas vezes ela me ajudou, até me indicando a aluna, a pessoa procurava ela, não tinha horário, ela passava para mim. Porém, ela também já tinha tentado entrar nos mundos dos concursos, inclusive para a Polícia Civil. E ela tinha bem mais aluno que eu, porque ela já era formada há muitos anos, já estava lá há muitos anos, há uns 8 anos, inclusive. E quando ela percebeu também que eu não tava, que aí vai espalhando, né, a notícia, e ela soube, né, o porquê, e eu fiz, né, de jogar tudo pro alto, ela chegou em mim e falou, nossa, eu acho que você está fazendo uma besteira, porque aqui é o seu ganha-pão. E de fato, gente, não digo que foi um conselho de todo ruim, mas a gente tem que saber realmente ter firmeza nos nossos sonhos, no que faz sentido pra gente. Às vezes a pessoa tá te falando isso porque ela tá olhando pela janela dela. E sim, nós seres humanos temos muito disso, de que se eu não conseguir, ninguém consegue. Então, filtra muito bem da onde vêm as críticas, tá? Se a crítica for boa, reflita. Se a crítica não for boa, deixa pra lá. Outra situação também semelhante para vocês tomarem cuidado com quem vocês ouvem. Inclusive, gente, vocês vão acreditar. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, esta pessoa que eu vou falar agora me mandou mensagem pedindo para eu indicar um cursinho. Porque ela quer começar a estudar para concurso público. Parece mentira. Mas não, gente, foi hoje, no dia que eu tô gravando isso aqui. E eu já tinha decidido gravar há alguns dias esse vídeo.
E um dia essa pessoa que eu vou citar é uma amiga que sim, eu tenho um carinho grande, inclusive, mas ela me encontrou e eu já tava estudando, ó. E era uma amiga que nunca ligou pra estudar, tanto que também terminou o ensino médio no supletivo, e não foi porque tinha que trabalhar, porque isso, porque aquilo, é porque ela não queria mais ir pra escola. Aí me encontrou, ela, ai, tá indo pra onde? Eu, pro cursinho, mó inocente, mó felizinha, mó indo pro cursinho. Aí ela, ainda isso? Ela, nossa, também, né? 1000 anos estudando pra isso, se não passar, pelo amor de Deus. Sendo que assim, gente, quem estuda pra concurso sabe muito bem que corre sim o risco de você estudar muito e não passar. E que é, entre aspas, normal a reprovação. Pode acontecer com qualquer um. A única certeza que a gente tem é que se você não desistir, você vai chegar lá. Às vezes não no primeiro concurso para aquele cargo, mas no segundo, talvez no terceiro, mas você vai chegar lá. Então, assim, presta muito atenção de quem vem as críticas. Não escute críticas de qualquer um. Em contrapartida, essa outra pessoa, né, que foi quem colocou essa ideia na minha cabeça inicialmente, né, de polícia, foi uma pessoa que sempre me incentivou muito. Sempre falava que ia dar certo. A minha aluna da Receita, gente, praticamente ela virou minha coach particular, porque eu desabafava ali com ela minhas angústias, minhas tristezas, e ela também, na época dela, jogou tudo pro ar para se dedicar. Então ela me acolhia, me aconselhava, me incentivava. Então, assim, pessoas que construíram, percebe a diferença? Então é isso, gente. Eu espero não ter deixado nenhuma parte muito importante. Falei lá no começo, né? Não lembro se eu falei, mas enfim. Tem uma parte muito importante aqui que eu não posso deixar de contar pra vocês. Que aí, beleza, né? Passamos essa reflexão toda aqui dos conselhos, quem escutar, quem não escutar. Mas vamos lá, tava eu, né? Ah, não, contei sim pra vocês que eu voltei a trabalhar de telemarketing até ser chamada, né? No concurso. Então, acho que eu não pulei nenhuma parte importante. Acho que eu consegui aqui contar bem pra vocês, né? Diversos probleminhas que tiveram aí no meio do caminho, mas que todos foram superados. E, por fim, eu quero deixar uma frase aqui pra vocês. Escrevam e reflitam nela, que é a seguinte: são poucos os que se dão conta que basta um dia de cada vez e aos olhos dos demais parecerá o feito de um gigante. Não desista, não desista. É um dia de cada vez. A cada dia que passa, a cada dia que você se dedica, que você estuda, você está mais próximo de realizar o seu grande sonho. E por fim, seja você o herói da sua jornada.